O cheiro de terra molhada invadia as narinas de Renato Macedo enquanto ele observava a floresta pela janela embaçada de sua caminhonete. Tinha 43 anos, mãos calejadas e um coração que há muito havia esquecido o que era sentir remorso. Para ele, aquela imensidão verde não passava de cifras. Cada árvore, um número, cada hectare uma promessa de riqueza. "Amanhã começamos", disse ao motorista. Um rapaz magro chamado Davi, que mal conseguia esconder o desconforto. "Quero as motosserras funcionando antes do sol nascer." Davi engoliu em seco. Conhecia as histórias. Todos na região conheciam. "Seu Renato, o senhor tem certeza? Aquela área, dizem que..." "Dizem o quê?" Renato cortou, a voz carregada de desprezo. "Que tem bicho-papão? Que o Curupira vai me pegar?" Soltou uma risada seca. "Deixa de ser moleque, Davi. Essas histórias são para manter caboclo ignorante longe da grana. E grana é o que não vai faltar quando eu limpar aquele terreno." O jovem não respondeu. Apenas apertou o volante com mais força enquanto a caminhonete sacudia pelos buracos da estrada de terra. Lá fora, a noite começava a engolir o mundo, e as árvores pareciam se inclinar sobre o veículo como gigantes curiosos, observando formigas. Renato não percebeu, ou não quis perceber. E você, já ignorou um aviso que não deveria ter ignorado? Já seguiu em frente. Quando tudo ao seu redor gritava para parar, guarde essa pergunta. Ela vai fazer sentido em breve. Ele tinha vindo do sul, fugindo de dívidas e de um casamento desfeito. Chegou ao Pará com o que restava de suas economias e uma ambição que não cabia no peito. Em 5 anos, construiu um pequeno império baseado na extração ilegal de madeira. Subornava fiscais, ameaçava ribeirinhos, comprava silêncios. Era temido, era odiado. E não se importava com nenhuma das duas coisas. "Para aqui", ordenou, quando avistaram uma clareira natural à beira da mata. "Amanhã vamos precisar de energia. Quero que você volte à cidade e traga mais combustível. Eu fico." "Sozinho, patrão?" "Sozinho. Preciso avaliar o terreno, ver por onde começamos o corte." Davi hesitou, mas sabia que discutir era inútil. Desceu a bagagem de Renato, uma mochila surrada, um lampião, um facão e uma garrafa de cachaça, e partiu sem olhar para trás. O ronco do motor foi diminuindo até se tornar apenas uma memória, deixando Renato sozinho com o silêncio. Mas a floresta nunca está em silêncio. Ele acendeu o lampião e caminhou até a borda das árvores. A vegetação era densa, quase impenetrável. Um emaranhado de troncos, cipós e sombras que pareciam se mover quando ele desviava o olhar. O ar estava pesado, úmido, carregado de um perfume doce e podre ao mesmo tempo. O cheiro da vida se alimentando da morte gerando vida, num ciclo que existia há milhões de anos antes de qualquer ser humano pisar naquela terra. "Tudo isso vai virar pasto", murmurou para si mesmo, um sorriso torto nos lábios. Cada centímetro. Foi então que ouviu um assovio, longo, melodioso, vindo de algum lugar dentro da mata. Não era um pássaro. Renato conhecia os sons da floresta o suficiente para saber disso. Era algo diferente, algo que parecia chamá-lo. Ele franziu o senho, mas não sentiu medo. Renato Macedo não sentia medo de nada. "Deve ser algum caboclo perdido", disse em voz alta, como se precisasse convencer a si mesmo. "Ou um bicho qualquer." O assovio cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Um silêncio absoluto. Como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Nem grilos, nem corujas, nem o farfalhar das folhas. Nada. Você já experimentou esse tipo de silêncio? O silêncio que vem antes da tempestade? O silêncio que a natureza faz quando algo grande está prestes a acontecer? Se já experimentou, sabe exatamente o que Renato deveria ter sentido. E se nunca experimentou, bem, talvez seja melhor assim. Ele deu de ombros e voltou para a clareira. Armou sua rede entre 2 troncos na beira da mata, bebeu um gole generoso de cachaça e fechou os olhos. O cansaço da viagem logo venceu, e ele dormiu embalado pelo peso do álcool no sangue. Não viu os olhos que o observavam na escuridão entre as árvores. Olhos que brilhavam como brasas. Renato acordou com o sol já alto e uma dor de cabeça latejante. Xingou baixinho enquanto se levantava, esfregando os olhos inchados. Tinha dormido demais. Davi provavelmente já estava a caminho com o combustível e ele nem havia começado a avaliar o terreno. Foi quando percebeu. Suas botas não estavam onde ele as havia deixado. Ele lembrava claramente de tê-las colocado ao lado da rede, organizadas, prontas para serem calçadas de manhã. Mas agora haviam sumido. Olhou ao redor, confuso, e as encontrou a cerca de 20 metros dali, na entrada da mata, colocadas cuidadosamente lado a lado,
com os bicos apontando para dentro da floresta. Mas que diabos? Um arrepio percorreu sua espinha, o primeiro em muitos anos. Ele caminhou descalço até as botas, pegou-as e examinou-as. Estavam intactas, sem nenhuma marca ou dano, apenas movidas. Deve ter sido algum bicho, murmurou, mas sua voz não soava tão confiante quanto ele gostaria. Macaco, gambá, qualquer coisa. Você acredita nisso? Que um animal moveria um par de botas com tanto cuidado, posicionando-as perfeitamente na entrada da floresta? Ou você, como eu, está começando a sentir que algo muito maior está em jogo aqui? Calçou as botas e pegou o facão. Tinha trabalho a fazer. As próximas horas foram dedicadas a mapear a área. Renato caminhou pela borda da mata, marcando árvores com cortes de facão, calculando quantos caminhões seriam necessários para transportar toda aquela madeira. Eram centenas de mogno, cedro, ipê, árvores centenárias que valiam fortunas no mercado internacional. Seus olhos brilhavam de cobiça enquanto fazia as contas mentalmente. Foi no meio da tarde que encontrou a trilha. Ela não estava lá de manhã. Renato tinha certeza disso. Era um caminho estreito que serpenteava mata adentro, as plantas afastadas, como se alguém ou algo tivesse passado por ali recentemente. O mais estranho eram as pegadas. Eram pequenas, do tamanho de pés de criança, mas estavam invertidas. Os calcanhares apontavam para frente, os dedos para trás. Renato sentiu o sangue gelar nas veias. Conhecia aquela história. Todo mundo no norte conhecia. As lendas sobre o guardião da floresta, o protetor dos animais, a criatura de cabelos de fogo e pés virados ao contrário. Não seja idiota, disse a si mesmo, a voz tremendo levemente. É só alguém querendo me assustar. Esses caboclos fazem qualquer coisa para proteger a mata. Mas lá no fundo, num canto escuro de sua mente que ele se recusava a visitar, uma vozinha sussurrava que aquilo não era obra de nenhum ser humano. Ele decidiu não seguir a trilha. Voltou para a clareira, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Davi deveria chegar em breve. Amanhã, com as motosserras funcionando e uma equipe de homens ao seu redor, tudo pareceria menos ameaçador. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Renato acendeu uma fogueira e sentou-se ao lado dela, o facão no colo, os olhos fixos na parede verde que o cercava. A cachaça não parecia tão atraente esta noite. Ele precisava estar alerta. O assovio voltou. Desta vez era mais próximo, e não era apenas um. Eram vários vindo de direções diferentes, como se a floresta inteira estivesse cantando para ele. Uma melodia estranha, ao mesmo tempo bela e perturbadora, que parecia mexer com algo primitivo dentro do seu cérebro. "Quem está aí?" gritou, levantando-se de um salto. "Apareça, seu covarde!" A resposta foi uma risada. Uma risada infantil, cristalina, que ecoou entre as árvores e fez os pelos de seus braços se ariçarem. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Vinha de lugar nenhum. E então, silêncio. Se você estivesse no lugar de Renato neste momento, o que faria? Correria? Ficaria? Gritaria por ajuda sabendo que não há ninguém por perto? Pense bem antes de responder, porque a escolha que Renato fez nas próximas horas determinou todo o resto de sua vida. Renato não dormiu naquela noite. Ficou sentado ao lado da fogueira, alimentando as chamas, o facão em punho, os olhos fixos na parede verde que o cercava. A cachaça não parecia tão atraente esta noite. Ele precisava estar alerta. Foi quando ouviu o barulho do motor. "Davi? Davi? Graças a Deus!" A caminhonete surgiu na estrada de terra, mas algo estava errado. Ela vinha devagar demais, zigue-zagueando, como se o motorista estivesse bêbado. Quando finalmente parou na clareira, Renato correu até ela e abriu a porta do motorista. Davi estava lá dentro, vivo, mas seus olhos estavam vazios, vidrados, como se ele tivesse visto algo que sua mente não conseguia processar. Davi, o que aconteceu?" O rapaz virou a cabeça lentamente, muito lentamente, até encarar o patrão. Quando falou, sua voz era um sussurro rouco, desprovido de qualquer emoção. "Ele me mostrou, Sr. Renato. Ele me mostrou o que vai acontecer." "Ele quem? Do que você está falando?" Davi sorriu. Um sorriso largo, perturbador, que não combinava com seus olhos mortos. "Ele disse que está esperando o senhor. Disse que o senhor vai pagar por cada árvore, por cada bicho, por cada gota de sangue que derramou nessa terra." Renato recuou, o coração disparado. Davi continuou sorrindo, como se estivesse contando uma piada particularmente engraçada. "Ele disse que vai ser lento, seu Renato. Bem lento.
Você sentiu esse arrepio na espinha? Essa sensação de que algo terrível está se aproximando e não há nada que possa ser feito para impedir? Segure essa sensação. Ela vai piorar muito. Renato passou o resto do dia tentando fazer Davi voltar ao normal. Deu-lhe água, comida, até uns tapas no rosto. Nada funcionou. O rapaz permanecia naquele estado catatônico, sorrindo seu sorriso vazio, repetindo vez por outra fragmentos desconexos sobre o menino de fogo e o preço a ser pago. No fim da tarde, Renato tomou uma decisão. "Eu vou embora", disse em voz alta, mais para si mesmo do que para Davi. "Pego essa caminhonete, levo você para a cidade e esqueço que esse lugar existe. Tem outras matas, outras árvores, não preciso dessa." Era a primeira vez em sua vida que Renato Macedo recuava de alguma coisa. Isso enfurecia quase tanto quanto o aterrorizava. Ele jogou suas coisas na caçamba, colocou Davi no banco do passageiro e sentou-se ao volante. A chave estava na ignição. Bastava girá-la e ir embora. Simples assim. O motor não pegou. Tentou de novo, e de novo, e de novo. O motor tossia, engasgava, mas se recusava a funcionar. Renato socou o volante com raiva, xingando todos os santos e demônios que conhecia. "Qual é o problema dessa porcaria?" Foi quando percebeu o cheiro. Um cheiro forte, acre, inconfundível. Gasolina. Ele saltou da caminhonete e correu para a traseira. O tanque de combustível tinha um furo. Não um furo de desgaste ou acidente, mas um corte limpo, preciso, como se alguém tivesse usado uma lâmina afiada para perfurá-lo. O combustível havia vazado completamente, formando uma poça escura na terra vermelha. "Não", sussurrou Renato, a realidade da situação finalmente se impondo. "Não, não, não." Estava preso. Já se sentiu encurralado alguma vez? Sem saída, sem opções, sem ninguém para pedir ajuda? Multiplique essa sensação por 1000. Agora, imagine que o que está te encurralando não é humano. Não era algo que você pode negociar, subornar ou ameaçar. É algo mais antigo que a própria humanidade. É isso que Renato está sentindo agora. O sol começou a descer, e com ele veio um medo visceral, primitivo, que Renato não sentia desde a infância. Ele verificou os galões que Davi havia trazido da cidade, todos vazios, furados da mesma maneira. O celular dele não tinha sinal. O rádio da caminhonete estava morto, estava completamente isolado. "Pense, Renato", disse a si mesmo, forçando a mente a funcionar apesar do pânico. "A cidade fica a uns 40 quilômetros. Se eu sair agora, posso chegar antes de anoitecer amanhã. É só seguir a estrada." Era um plano. Não era um bom plano, mas era o único que tinha. Ele pegou sua mochila, encheu-a com o que restava de comida e água, verificou se o facão estava afiado e olhou para Davi, ainda sentado na caminhonete com o seu sorriso perturbador. "Você vem comigo", decidiu. Não por compaixão. Renato não tinha dessas coisas, mas porque a ideia de ficar completamente sozinho era ainda mais aterrorizante do que carregar aquele peso morto. Conseguiu fazer Davi andar, guiando-o pelos ombros como um boneco de carne. O rapaz obedecia os comandos físicos, mas a sua mente estava claramente em outro lugar. Um lugar do qual talvez nunca voltasse. Começaram a caminhar pela estrada de terra. O sol ainda estava visível sobre as copas das árvores, quando Renato ouviu os passos atrás dele. Parou, olhou para trás. Não havia nada. Voltou a andar. Os passos recomeçaram, leves, rápidos, como de uma criança correndo descalça. Parou novamente. Silêncio. "Eu sei que você tá aí", gritou para a floresta. "Mostra a cara, seu filho da mãe!" A resposta foi uma risada. A mesma risada infantil da noite anterior, mas agora mais próxima. Tão próxima que parecia vir de logo atrás dele. Renato girou o corpo. O facão em riste, nada. Quando se virou de volta, Davi havia sumido. O pânico explodiu em seu peito. Davi estava ali, ao seu lado, há menos de 5 segundos. Como poderia ter desaparecido? Para onde poderia ter ido? "Davi, onde você tá?" berrou a voz rachando de desespero. A floresta não respondeu. O único som era sua própria respiração ofegante e o tamborilar ensurdecedor de seu coração. Ele correu. Não pensou em direção, não pensou em estratégia. Apenas correu, deixando o instinto animal assumir o controle. Os galhos arranhavam seu rosto, as raízes tentavam derrubá-lo, mas ele não parava. Não podia parar, porque agora ele podia ouvir os passos atrás dele. Não mais brincalhões, não mais discretos,
Passos decididos, implacáveis, cada vez mais próximos. Ele correu até os pulmões queimarem, correu até as pernas implorarem por misericórdia, correu até tropeçar numa raiz e cair de cara no chão lamacento. Ficou ali, ofegante, esperando pelo golpe final. Ele nunca veio. Quando finalmente criou coragem de abrir os olhos, já era noite. A floresta ao seu redor estava mergulhada em escuridão absoluta. Uma escuridão tão densa que parecia ter substância, como se ele pudesse estender a mão e tocá-la. E no meio dessa escuridão, 2 pontos de luz brilhavam, vermelhos, intensos, inumanos. Olhos que olhavam com uma paciência infinita. Este é o momento em que tudo muda, o momento em que não há mais volta. Você está pronto para ver o que Renato viu? Você está pronto para encarar o guardião da floresta? Porque eu preciso te avisar. Depois que conhecer o Curupira, você nunca mais vai olhar para uma árvore da mesma forma. Por favor, sussurrou Renato, toda a sua arrogância esvaindo-se como água entre os dedos. Os olhos se aproximaram e Renato viu. Viu o rosto de uma criança, mas uma criança que nunca poderia existir no mundo dos homens. A pele tinha a textura da casca de árvore, marcada por sulcos que lembravam raízes. Os cabelos eram chamas vivas, crepitando suavemente, lançando sombras dançantes nas árvores ao redor. E os pés? Os pés estavam virados para trás, exatamente como nas pegadas que ele havia encontrado. O Curupira sorriu, e foi o sorriso mais aterrorizante que Renato já havia visto. Não havia maldade nele, havia algo pior. Havia justiça. Você veio à minha casa, disse a criatura, e sua voz era como o farfalhar de 1000 folhas, como o rugido de 1000 animais, como o lamento de 1000 árvores tombadas. Você veio para destruir, para matar, para tomar o que não é seu. Agora você vai entender o preço. Renato tentou falar, mas as palavras morreram na sua garganta. O Curupira estendeu uma mão pequena, de dedos longos e terminados em unhas que pareciam espinhos, e tocou a testa de Renato. A dor foi instantânea e absoluta. Não era dor física, era algo muito pior. Renato viu, sentiu, viveu. Cada árvore que ele havia derrubado, cada animal que havia morrido quando seu habitat foi destruído, cada rio que foi contaminado pelo óleo de suas máquinas, cada indígena que foi expulso de suas terras por seus capangas. Ele sentiu a agonia de um mogno de 300 anos sendo cerrado, a vida lentamente se esvaindo de seu tronco milenar. Sentiu o terror de uma onça fugindo das chamas que consumiam sua floresta, seus filhotes perdidos no caos. Sentiu a tristeza de uma família ribeirinha, olhando para as águas mortas de um rio que por gerações os havia alimentado. Sentiu tudo, ao mesmo tempo, uma eternidade comprimida em um único instante. Pare um momento, feche os olhos se precisar. Tente imaginar, realmente imaginar, sentir a dor de cada ser vivo que você já prejudicou. Cada inseto pisado, cada planta arrancada, cada animal que sofreu por causa de suas escolhas. Agora, multiplique isso por milhares, por milhões. E isso é o que Renato está sentindo. E isso deveria nos fazer pensar, qual seria o peso da nossa própria conta? Quando o Curupira finalmente retirou a mão, Renato estava chorando. Não lágrimas de medo ou autocomiseração, mas lágrimas de uma compreensão terrível que ele havia evitado a vida inteira. Você entende agora, disse o guardião. Não como uma pergunta, mas entender não é suficiente. Você precisa pagar. O que você vai fazer comigo? O Curupira inclinou a cabeça, como uma criança curiosa examinando um inseto. Eu vou te dar uma escolha. É mais do que você deu a qualquer criatura desta floresta. Ele estalou os dedos e a escuridão ao redor dele se dissipou parcialmente. Renato percebeu que estavam numa clareira, não a mesma onde havia acampado, mas uma diferente, maior, cercada por árvores tão antigas que pareciam tocar o céu. No centro da clareira, 2 figuras jaziam no chão. Uma era Davi, ainda naquele estado catatônico, os olhos fixos no nada. A outra era uma mulher que Renato conhecia bem demais. Helena? Sussurrou. O sangue fugindo de seu rosto era sua ex-esposa, a mulher que ele havia abandonado no sul, levando consigo tudo que tinham economizado juntos, a mulher cujas ligações ele ignorava há anos,
a mulher que ele havia jurado nunca mais ver. Ela veio te procurar, explicou o Curupira com uma calma desconcertante. Chegou à cidade ontem. Perguntou por você, seguiu seus rastros. Foi, inconveniente. Se você machucá-la ela, eu juro que... Você jura o quê? Os olhos do Curupira flamejaram mais intensamente. Você não tem nada para jurar, Renato Macedo. Você não tem nada. Ele apontou para Helena, depois para Davi. Aqui está a sua escolha. Um deles pode ir embora. O outro fica comigo, para sempre. Escolha. E agora, o que você faria? Pare e pense de verdade. De um lado, uma pessoa inocente que trabalha para você, que tem família, que tem sonhos. Do outro, alguém que você amou, que você traiu, que mesmo assim veio atrás de você. Como você escolhe? Como alguém pode fazer essa escolha? Guarde sua resposta. Veja o que Renato decide. Renato sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu não posso. Como eu poderia? Escolha! Rugiu o Curupira, e sua voz fez a floresta inteira tremer. Pássaros levantaram voo em pânico, animais noturnos fugiram em disparada. Até as árvores pareciam se curvar sobre o peso daquela palavra. Renato olhou para Davi, o rapaz que trabalhava para ele há 2 anos, que tinha uma mãe doente em casa, que sonhava em juntar dinheiro para cursar faculdade. Olhou para Helena, a mulher que ele havia amado uma vez, antes do seu coração se tornar pedra, que merecia tudo que ele nunca havia dado, que estava ali porque, apesar de tudo, ainda se portava com ele. Me leva, disse Renato, as palavras saindo antes que ele pudesse pensá-las. Deixa os 2 irem. Me leve no lugar deles. Você esperava por isso? Eu confesso que não. O homem que nunca sacrificou nada, oferecendo-se como sacrifício. Às vezes as pessoas nos surpreendem. Às vezes há algo de bom escondido mesmo nos piores de nós. A pergunta é, será suficiente? O Curupira ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos de brasa estudavam Renato com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. Interessante, disse finalmente. O homem que nunca sacrificou nada, oferecendo-se como sacrifício? Eu fiz tudo isso, eu destruí, eu matei, eu roubei, eles não têm nada a ver com isso, deixa eles irem. O guardião deu um passo à frente, depois outro. Estava tão perto que Renato podia sentir o calor que emanava de seus cabelos de fogo. Você acha que isso é suficiente? Que a sua vida miserável vale o mesmo que as milhares que você destruiu? Não, admitiu Renato, não vale, mas é tudo que eu tenho. Outro longo silêncio. As árvores pareciam se inclinar para ouvir, como se o próprio destino da floresta dependesse daquele momento. E então o Curupira riu. Não a risada infantil e perturbadora de antes, uma risada diferente, mais velha, mais profunda, carregada de uma sabedoria que transcendia o tempo. Você me surpreende, Renato Macedo. Depois de tudo, ainda há uma fagulha de humanidade em você. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas eu não vou aceitar sua oferta. Por quê? Porque a morte é fácil demais. A morte é uma fuga. Os olhos do Curupira encontraram os de Renato e neles havia algo além da justiça, além da raiva. Havia uma expectativa ancestral. Ele estendeu a mão novamente, mas desta vez não tocou a testa de Renato. Tocou seu peito. Exatamente onde estava o seu coração. A partir de agora, você vai sentir. Cada árvore que cair nesta floresta, você vai sentir a dor. Cada animal que morrer pela ganância humana, você vai sentir o medo. Cada rio emponhenado pelo óleo de suas máquinas, cada terra queimada, cada vida perdida, tudo vai ecoar dentro de você. Renato arregalou os olhos, começando a entender. E há apenas uma maneira de aliviar essa dor: proteger, curar, reparar. A cada árvore que você plantar, a dor diminui. A cada animal que você salvar, o peso alivia. A cada pessoa que você convencer a respeitar esta terra, um pedaço de sua alma se reconstrói. Você está me transformando em guardião. O Curupira sorriu, e desta vez havia algo quase gentil naquele sorriso terrível. Não como eu. Você ainda será humano, com todas as suas fraquezas e limitações, mas nunca mais será capaz de ignorar. Nunca mais será capaz de fingir que não sabe. Isso é punição ou presente? Maledição ou bênção? Talvez seja os dois. Talvez as maiores transformações da vida venham exatamente assim, embrulhadas em dor, disfarçadas de castigo, mas no fundo, são exatamente o que precisamos para nos tornarmos quem deveríamos ser. Ele retirou a mão e Renato sentiu algo mudar dentro dele, como se uma porta que estivera fechada a vida inteira tivesse sido aberta à força, deixando entrar uma avalanche de sensações que ele nunca havia experimentado. Sentiu a floresta ao seu redor não apenas como algo externo, mas como parte de si mesmo. As árvores eram seus ossos.
Os rios eram seu sangue, os animais eram seus pensamentos, e a dor de séculos de destruição queimava em cada fibra de seu ser. Ele caiu de joelhos, incapaz de suportar o peso. Dói demais! Sim, concordou o Curupira, e vai doer por muito tempo. Mas um dia, se você se dedicar de verdade, pode diminuir. Pode até se transformar em algo diferente, algo parecido com paz. Ele começou a se afastar, caminhando em direção às árvores, seus pés virados deixando pegadas impossíveis na terra úmida. E os outros, Davi, Helena? Perguntou Renato com a voz estrangulada. Vão acordar ao amanhecer na beira da estrada, sem lembrança de nada disso. Você pode escolher contar a verdade a eles, ou não, mas eu sugiro que não conte. Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas. O guardião parou na beira da clareira e olhou para trás uma última vez. A floresta estará observando, Renato Macedo. Eu estarei observando. Não me decepcione. E com isso, desapareceu entre as árvores, seu cabelo de fogo deixando um traço luminoso que logo se apagou, deixando apenas escuridão. Renato ficou ali, de joelhos, chorando lágrimas que não eram só as dele. Eram as lágrimas de uma terra ferida, de uma natureza traída, de um equilíbrio quebrado que talvez nunca fosse completamente restaurado. Mas pela primeira vez na sua vida, ele sentia que tinha um propósito. 10 anos se passaram. O homem que caminhava pela borda da floresta não se parecia em nada com o Renato Macedo de antigamente. Os cabelos haviam embranquecido prematuramente. O corpo estava mais magro. As mãos estavam calejadas de uma maneira diferente. Não mais pelo manejo de motosserras, mas pelo plantio de mudas, pela construção de cercas, pelo trabalho incansável de reconstrução. Ele parou diante de uma árvore jovem, um mogno que ele mesmo havia plantado há 8 anos. Já tinha quase 5 metros de altura, suas folhas brilhando sob o sol da manhã. A dor ainda estava lá, sempre estaria, mas era menor agora, mais suportável. Como uma velha cicatriz que dói quando o tempo muda, mas que você aprende a conviver. "Seu Renato!" chamou uma voz atrás dele. O pessoal da universidade chegou. Ele se virou e sorriu para Davi. Não mais o rapaz assustado de uma década atrás, mas um homem feito, formado em engenharia florestal, trabalhando ao lado de seu antigo patrão numa das maiores iniciativas de reflorestamento da Amazônia. "Já vou", respondeu Renato. A ONG que ele havia fundado empregava agora mais de 200 pessoas, a maioria das comunidades locais que ele um dia havia tentado expulsar. Tinham plantado milhões de árvores, criado corredores ecológicos, desenvolvido alternativas sustentáveis de renda para os ribeirinhos. Não era o suficiente, nunca seria o suficiente para compensar tudo o que ele havia destruído, mas era um começo. Helena também estava lá, esperando junto ao grupo de pesquisadores. Eles haviam se reencontrado alguns anos após aquela noite terrível, e ela nunca soube o verdadeiro motivo da transformação de Renato. Achava que ele simplesmente havia visto a luz, como costumava dizer. Estavam casados novamente, mas de um jeito diferente desta vez. Melhor. 10 anos, milhões de árvores, centenas de vidas transformadas e ainda assim a dor persiste. Isso te diz algo? Me diz. Me diz que algumas dívidas não podem ser pagas completamente. Me diz que algumas escolhas deixam marcas eternas, mas também me diz que tentar, realmente tentar, faz diferença. Não apaga o passado, mas constrói um futuro diferente. Renato caminhou até o grupo, apertou mãos, respondeu perguntas, mas uma parte de sua mente estava sempre em outro lugar, sempre atento aos sussurros da floresta, aos avisos do vento, às mensagens que a natureza constantemente enviava para aqueles que sabiam ouvir. À noite, depois que todos haviam ido embora, ele caminhou sozinho até a beira da mata. Era algo que fazia frequentemente, um ritual silencioso de comunhão com a terra que agora era parte dele. "Eu sei que você está aí", disse para as sombras entre as árvores. Sempre está. Por um longo momento, não houve resposta. Apenas o canto dos grilos, o farfalhar das folhas, os sons eternos de uma floresta viva. E então, um assovio, longo, melodioso, quase carinhoso. Renato sorriu. Era o mais próximo de aprovação que ele jamais receberia do Curupira. E era suficiente. Ele se virou para voltar ao acampamento, mas parou ao ouvir uma voz, não atrás dele, mas em sua mente, clara como água de nascente. "Você ainda tem muito trabalho a fazer, Renato Macedo. Eu sei, e vou fazer, até o meu último dia." "Bom,
A floresta está contando com você. O sussurro se dissipou, deixando apenas o silêncio confortável da noite amazônica. Renato respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar úmido e perfumado, e sentiu algo que não havia sentido em muito tempo: gratidão. Gratidão pelo monstro que o havia encontrado naquela noite terrível. Gratidão pela maldição que era também uma bênção. Gratidão pela segunda chance que ele nunca mereceu, mas que estava determinado a honrar. Começou a caminhar de volta ao acampamento, mas não dera 3 passos quando algo chamou sua atenção: pegadas no chão úmido, pequenas, com os calcanhares apontando para a frente. E ao lado delas outra coisa, uma flor, uma orquídea selvagem de um vermelho vibrante que certamente não estava ali antes. Um presente, ou talvez um lembrete. Renato pegou a flor com cuidado, sentindo a textura delicada das pétalas. A dor em seu peito pulsava suavemente, como um coração batendo, como a própria terra respirando. Obrigado, sussurrou para a escuridão. A floresta não respondeu. Não precisava. Algumas verdades são grandes demais para palavras. Algumas dívidas são profundas demais para serem pagas. Mas isso não significa que não devemos tentar. E Renato Macedo, o homem que um dia não respeitava a floresta, passou o resto de sua vida tentando. 50 anos depois, a velha se chamava Marina e ela conhecia todas as histórias sobre seu avô. Sabia que ele havia sido um destruidor antes de se tornar um protetor. Sabia que algo havia acontecido naquela floresta, algo que ele nunca explicou completamente, mas que havia mudado tudo. Sabia que em seus últimos anos ele passava horas conversando sozinho na beira da mata, como se houvesse alguém ali que apenas ele pudesse ver. Sabia também que no dia de sua morte, aos 93 anos, seu avô havia simplesmente caminhado para dentro da floresta e nunca mais voltado. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma explicação foi dada. Mas na manhã seguinte, os trabalhadores da reserva encontraram algo estranho no local onde ele costumava meditar. Uma árvore nova, um mogno, já com quase 1 metro de altura, brotando do nada, no meio da noite. Algo botanicamente impossível. E em seus galhos, uma única flor, uma orquídea vermelha que brilhava mesmo à sombra. Marina agora estava parada diante dessa árvore, que após 5 décadas havia se tornado uma das maiores e mais antigas da reserva. Seus netos corriam ao redor, rindo, brincando de pega-pega entre as raízes gigantescas. Vovó, chamou a mais nova, uma menina de 6 anos com olhos enormes e curiosos. Por que essa árvore é tão especial? Marina sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da neta. Porque seu tataravô está nela, querida. Ele se tornou parte da floresta. A menina franziu o senho, tentando entender. Como assim, parte da floresta? É uma história longa, respondeu Marina acariciando os cabelos da neta. Uma história sobre um homem que fez coisas terríveis, mas que aprendeu a fazer coisas maravilhosas. Uma história sobre punição e redenção, sobre destruição e reconstrução. Sobre o preço que pagamos por nossas escolhas e as chances que recebemos para consertar nossos erros. Ela olhou para a árvore e por um momento, apenas um momento, pareceu ver 2 olhos brilhantes observando-a entre as folhas. Mas o mais importante, meu amor, é que é uma história sobre respeito. Respeito por esta terra, por estas árvores, por cada criatura que vive aqui. Porque a floresta tem seus guardiões e eles estão sempre observando. Ela regalou os olhos. Guardiões? Como super-heróis? Marina riu. Algo assim, mas muito mais antigos e muito mais poderosos. Um vento súbito passou pela clareira, fazendo as folhas dançarem. E com o vento veio um som. Não exatamente um assobio, mas algo parecido. Uma melodia antiga, meio esquecida, que parecia vir da própria terra. A menina olhou ao redor, maravilhada. Vovó, você ouviu isso? Marina apenas sorriu, segurando a mão da neta. Ouvi, querida, é a floresta dizendo olá. E você, ouviu também? Essa história termina aqui, mas a verdadeira história, a história da nossa relação com a natureza, continua sendo escrita a cada dia. Por mim, por você, por cada escolha que fazemos. A pergunta que fica é: que história você quer contar? A do destruidor ou a do guardião? A escolha, como sempre, é sua. Elas ficaram ali por mais um momento, em silêncio, ouvindo os sons da mata ao seu redor. E se alguém estivesse observando de cima, veria algo extraordinário. Uma família humana e uma floresta antiga,
e existindo em harmonia, conectadas por laços invisíveis tecidos ao longo de gerações. Na base da grande árvore, quase escondida entre as raízes, havia uma pequena placa de bronze, já verde de musgo e idade. Nela, uma única frase: a floresta perdoa aqueles que aprendem a amar. E nas sombras entre as árvores, onde a luz do sol nunca alcança completamente, um par de olhos vermelhos brilhava com algo que poderia ser satisfação. O ciclo continuava. A floresta permanecia. O Curupira velava, como sempre havia feito, como sempre faria. Para sempre. Esta história foi escrita como um lembrete de que a natureza não é nossa para destruir, que cada árvore derrubada, cada animal exterminado, cada rio poluído deixa uma marca que vai muito além do visível e que, se não aprendermos a respeitar esta terra que nos abriga, talvez um dia tenhamos que enfrentar nossos próprios curupiras, que possamos aprender antes que seja tarde demais. E você, que chegou até aqui, que leu cada palavra, que sentiu cada emoção junto com Renato, o que vai fazer agora? Vai fechar esta história e esquecer? Ou vai levar algo dela com você? A floresta está esperando sua resposta. O Curupira está observando. E eu estou torcendo para que você faça a escolha certa.